Mas afinal, por que os cristãos falam tanto em pecado? E o que é pecado? A situação que a gente vê é que basta a gente olhar à nossa volta para perceber que há algo muito errado. A humanidade é marcada por inimizades, ódio, violência, roubos, estupros, guerras, assassinatos, mentiras, egoísmo. E até quem não é cristão reconhece que essas coisas são erradas. E essas coisas são chamadas pelos cristãos de pecados. O que é pecado então? É a transgressão dos mandamentos ou ordens de Deus. A palavra que a gente traduz como pecado, no grego é amartia, que significa errar o alvo. O alvo é a vontade de Deus. E o pecado é quando a gente erra esse alvo. Só que existem os pecados, que são os atos que a gente comete, e existe o pecado, que é a condição, o estado que cada um de nós, seres humanos, carrega. O fato da gente errar o alvo é em decorrência de nós sermos flechas tortas. Essa tortuosidade é que a Bíblia chama de o pecado. Isso é o pecado original. Já já a gente vai falar a respeito dele. Porque nós somos tortos, nós somos pecadores, é que a gente peca, comete pecados, e não o contrário. E Jesus, quando veio, se você quiser saber mais a respeito do plano de salvação, dá uma olhada no vídeo sobre salvação, que eu vou deixar o link aqui embaixo também. Quando ele veio, veio por nossos pecados, mas também pelo pecado, pela causa deles. O pecado é algo que faz separação entre nós e Deus. É isso que Isaías fala no capítulo 59 do seu livro, no verso 2. As suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. E o pecado sempre gera morte. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Foi isso que Deus falou lá em Gênesis, no capítulo 2, versos 16 e 17. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Só que quando a gente olha a história da queda da humanidade em Gênesis capítulo 3, a gente vê que naquele dia mesmo, Adão e Eva não morreram. Eles viveram centenas de anos depois disso, e só depois é que a morte física veio. Será que Deus se enganou? Será que Deus mentiu? Não. É porque a morte física começou a operar ali neles, e muitos anos depois acabou culminando na morte mesmo. Mas não foi só a morte física. A morte é o oposto da vida. É uma separação entre a gente e a vida. A morte física acontece quando a vida física vai embora. A morte espiritual é quando a gente é separado de Deus. Isso aconteceu de fato naquele dia em que eles pecaram. E a morte espiritual é a separação quando a gente não aceita a oferta de Deus, da gente receber a vida de Jesus através da obra redentora dele em nosso favor na cruz, e acaba sendo separado dele por toda a eternidade. Sabe por quê? Porque Deus é vida. É isso que está lá no Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. Jesus estava fazendo a oração sacerdotal dele em favor de todos os seus discípulos de todos os tempos, e ele falou assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus e conhecer ao Filho de Deus. E quando a gente se separa disso, pra gente só resta a morte eterna. E lá no capítulo 3 desse mesmo Evangelho de João, Jesus estava explicando assim para Nicodemos, a partir do verso 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Então, não é porque a gente rejeita Jesus que a gente se torna condenado. Na verdade, o pecado original que a gente já carrega dentro do nosso ser, nos nossos genes, nos nossos ossos, é que faz com que a gente já nasça condenado. Mas Deus amou a gente tanto que não quis deixar a gente assim nessa condição. E Ele mesmo veio para morrer em nosso lugar, para que a gente possa começar de novo uma vida livre, uma vida feliz, uma vida perdoada junto com Ele, e receber a verdadeira vida, que é o próprio Deus. Porque o que a gente vê na Bíblia
Bíblia é que Deus é justo e Ele é juiz. Sabe por que Ele é juiz? Porque Ele julga e Ele executa a sua justiça. É isso que a Bíblia chama de a ira de Deus. Olha o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 1, verso 18. A ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. A natureza toda, inclusive o céu, está falando a respeito da ira de Deus, a respeito da justiça dele, que não deixa a impiedade e a injustiça governando eternamente, não. Tem resultado, tem preço. E em Efésios, no capítulo 2, Paulo fala assim, nos versos 1 a 5 e 8. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, quer dizer, o diabo. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Por nossa própria natureza, por causa desse pecado original que a gente carregava já dentro do nosso ser, a gente era merecedor da ira de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então o que Paulo está falando aqui é que a mensagem não acaba na condenação, ela acaba na nossa absolvição, pela graça de Deus. Você sabe o que é graça? É um favor, uma bênção que a gente não merece. E por causa da graça de Deus sobre nós, a gente tem absolvição, pela obra de Jesus a nosso favor. Então, existem dois tipos de pecado. O pecado condição, ou estado, e o pecado ato, ou vício. O que é o pecado condição? É o que a gente chama de pecado original, esse pecado original que eu estou falando aí toda hora. Gerado pela desobediência de Adão e Eva, lá no Éden, e transmitido a todos os seus descendentes. Olha o que Gênesis 5, nos versos 1 a 3 fala. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Então você viu? Deus criou o homem e a mulher à imagem e semelhança do próprio Deus. Mas depois, quando Adão e Eva tiveram um filho, esse filho foi feito já à imagem e semelhança de Adão, que já tinha sido distorcida, deturpada pelo efeito do pecado na vida deles. Isso é explicado por Paulo também lá em Romanos, no capítulo 5, nos versos 18 e 19. Assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Aí tem gente que fala assim, mas não é justo, eu não cometi o pecado, quem cometeu foi Adão, e eu que vou pagar, eu que já vou nascer assim, culpado por causa do erro dele. Mas deixa eu falar uma coisa pra você, será que é justo a gente ser justificado, ser absolvido por causa dos acertos de uma outra pessoa? Adão, por causa de um ato de desobediência, transmitiu para nós o pecado original. Mas Jesus, por causa de milhões de atos ao longo dos 33 anos de sua vida aqui na Terra, teve uma vida justa, morreu em nosso favor, ressuscitou em nosso favor e pode transmitir para nós toda a sua graça, todos os benefícios da sua virtude e da sua justiça. Não acho que Deus é injusto, não. Ele é muito justo e muito sábio e se incomodou com a nossa situação, a ponto dele mesmo se oferecer em nosso lugar. E o que é pecado ato? Em primeiro lugar, existem dois tipos de pecado. Existe o pecado por comissão, o pecado que você comete, e existe o pecado por omissão, porque você deixa de fazer alguma coisa que você sabe que deveria ter feito. O pecado de comissão é mencionado lá em Eclesiastes, no capítulo 7, verso 20. Não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Por melhor, mais maravilhosa que uma pessoa seja, ela comete pecado.
pecados. Pode ser que a gente não veja, pode ser que ninguém presencie, mas nem que seja só em pensamento, a pessoa vai cometer. Por causa do pecado original, que puxa a gente para baixo. Pela nossa própria carne, sem a ajuda de Jesus, a gente não consegue deixar de cometer pecados, não. Pode ser que os que eu cometa sejam diferentes dos que você cometeria, e vice-versa. Mas todos nós somos pecadores. E se a gente diz, eu seria incapaz de fazer uma coisa dessas, é porque a gente, na verdade, não se conhece bem, não. Quanto mais a luz de Deus vai invadindo a nossa vida e a gente vai se conhecendo, a gente começa a ver que a gente é capaz de muita atrocidade. Só que a gente nem sempre as comete. O pecado por comissão está lá em Romanos 3, verso 23 também. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A glória de Deus não faz parte da nossa vida justamente por causa do pecado. Lembra aquele texto de Isaías que a gente viu no iniciozinho? Os nossos pecados fazem separação entre a gente e Deus. Por isso a glória dele não pode ser vista na vida de quem vive cometendo pecado, porque separa, não dá para viver junto. E o pecado por omissão? Você pode dizer, eu nunca matei, nunca roubei, mas você às vezes deixa de fazer o que você sabe que deveria, não é? Olha o que Tiago fala no capítulo 4, verso 17 da sua carta. Pensem nisso, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, tanto o pecado por comissão como o por omissão são escolhas que a gente faz, de agir de um jeito ou agir de outro, ou deixar de agir, influenciadas pelo pecado estado. Pecado original. O pecado pode ser chamado também de vício, e ele é considerado a distorção de alguma coisa boa. A cada vício corresponde uma virtude que lhe é oposta. E é isso que a gente vê, por exemplo, nos 7 pecados capitais. A Igreja Católica, desde a Idade Média, tem essa doutrina dos 7 pecados capitais. Capital vem de cabeça, ou seja, os pecados principais, ou mais importantes, e que gerariam a morte. Eles precisariam ser confessados a alguém. E na minha opinião pessoal, existem algumas coisas boas nessa ideia de pecados capitais, mas existem algumas distorções também. Primeiro porque a Bíblia ensina que todo pecado gera morte. É isso que está lá na carta de Tiago, no capítulo 1, versos 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Todo pecado gera morte. Sabe por quê? Porque o que gera morte não é propriamente o ato, e sim a condição que leva ao ato. Outra coisa é que a Bíblia considera como principais pecados, não os pecados capitais, mas os pecados que tem ali nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são um resumidíssimo da lei de Deus. E eles estão lá em Êxodo 20, do verso 1 ao 17. Que pecados seriam esses? A idolatria, a adoração de imagens, tomar o nome de Deus em vão, não descansar um dia a cada 7, desonrar os pais, matar, adulterar, roubar, mentir, cobiçar. E se a gente tropeça em um só, a gente já é culpado. E todos nós acabamos tropeçando, nem que seja uma vez só na vida. E um deles, pelo menos. Volta lá para Tiago. Dá uma olhadinha no capítulo 2, verso 10. Quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. É o nosso caso. Eu nunca matei uma pessoa, mas eu já menti várias vezes. Com isso, eu me tornei culpada de ter quebrado toda a lei. Outra coisa que essa ideia dos pecados capitais ignora é que existe um pecado que Jesus falou que é imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Está lá em Mateus capítulo 12, verso 31. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E no verso 32 Jesus continua: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ou seja, contra Jesus, será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nessa era, nem na que há de vir. Aí tem um monte de gente que fica pensando, preocupada: será que algum dia eu pequei contra o Espírito Santo e não vou ser perdoado? Olha, pode ter certeza, se você tem esse tipo de preocupação, é que você não pecou contra o Espírito Santo. Quem peca contra o Espírito Santo não é perdoado, sabe por quê? Porque recusa ter o perdão de Deus, recusa reconhecer que Deus é Deus, e por isso morre afastado de Deus e fica assim nessa condição eternamente. Se você tem essa preocupação, pode crer sossegado, você não pecou contra o Espírito Santo e Deus perdoa você sim. Não se preocupe.
preocupe. Outra coisa é que essa doutrina fala que esses 7 pecados capitais precisam de confissão. Só que a primeira carta de João, no capítulo 1, verso 9, fala que todo pecado precisa ser confessado para que possa ser perdoado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Todo pecado precisa de perdão e de purificação. Por isso, todo pecado precisa ser confessado. Não só aqueles 7. Mas apesar de serem incompletos, porque não consideram alguns dos 10 mandamentos, como roubar ou mentir, por exemplo, nem o pecado imperdoável, os 7 pecados capitais, que aliás para Dante Alighieri eram 9, se você quiser dar uma lida na Divina Comédia, que ele fala a respeito dos 9 círculos do inferno, esses 7 pecados capitais mostram problemas que podem realmente nos afastar de Deus. E antes da gente falar deles, deixa eu falar uma coisa para você. Você está na dúvida se você já está salvo? Você reconhece que você tem necessidade disso? Se você quiser, para esse vídeo agora mesmo, dá uma pausa e peça isso para Deus. Peça que Ele perdoe você, peça que Ele capacite você a viver uma vida mais elevada, que Ele dê para você do Espírito Santo, liberte você dessas amarras e faça com que você tenha uma vida vitoriosa. Mas voltando aos 7 pecados capitais, eles são geralmente distorções de algumas coisas boas. São idolatrias que ferem justamente o primeiro mandamento que tem lá em Êxodo 20. Vamos então dar uma olhadinha nos 7 pecados capitais? O primeiro é a preguiça, que é uma distorção do 4º mandamento, o descanso. É uma inatividade exagerada que despreza os dons e talentos que a pessoa recebeu de Deus. Como é que a gente pode equilibrar a preguiça? Por meio da diligência, ou presteza, ou cuidado. Dá uma olhada em Provérbios no capítulo 13, verso 4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. O segundo pecado capital é a ira, que é uma distorção das nossas emoções. Ela fere o 6º mandamento, que é o de não matar. Lembra que Jesus falou em Mateus que aquele que se irá contra o seu irmão no coração já o matou? Se irá é externar a raiva e causar o mal a alguém. Ela despreza o controle de Deus. Olha o que está escrito em Romanos, no capítulo 12, verso 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E a forma da gente controlar a ira é por meio da paciência e do perdão. Olha o que está em Efésios 4, verso 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Façam com que a ira de vocês passe e venha uma atitude pacífica, deixando que o próprio Deus resolva esse problema. O terceiro pecado capital é a gula, que é uma distorção da alimentação. Ela é chamada por João, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 16, de cobiça da carne. Tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Lembra lá em Gênesis, quando Eva estava sendo tentada pela serpente? No capítulo 3, o verso 6 fala assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Então a primeira coisa que fala aqui é que ela viu que a árvore era agradável ao paladar. Isso é gula. É um desejo insaciável por comida ou bebida, mesmo que não seja em quantidade grande. Pode ser desejo por determinado tipo de comida ou bebida, em quantidade pequena, mas que não acaba nunca. E despreza o cuidado de Deus. Olha o que Jesus falou em Mateus 6, no verso 25 e 26. Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? E o modo da gula ser controlada é pela temperança, ou moderação. Olha o que está em 1 Coríntios 6, verso 13. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Tanto a comida
comida quanto o estômago, é isso que Paulo está falando aqui, um dia vão deixar de existir. O que importa é a gente viver para Deus. O quarto pecado capital é a luxúria, que é uma distorção do prazer. Ela fere o sétimo mandamento, que é para a gente não adulterar. É um desejo exagerado por prazer corporal e despreza o valor de cada ser humano. O capítulo 1 de Gênesis fala assim no verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A luxúria não enxerga o outro como alguém feito à imagem e semelhança de Deus e só como um objeto. E o modo da gente controlar a luxúria é pela pureza, também chamada de castidade, que muita gente interpreta como abstinência total de sexo. Mas o que a Bíblia ensina pra gente é que é a abstinência de sexo antes do casamento ou fora dele e sexo abundante dentro do casamento. Nesse mesmo capítulo de Gênesis, o verso 28 fala: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. A multiplicação só pode ser pelo sexo, mas só de um com o outro. O que é confirmado pelo capítulo 2, versos 21 a 25. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Esse é um prazer equilibrado. O quinto pecado capital é a avareza ou ganância, que é uma distorção das posses e pode ser considerado uma infração ao primeiro mandamento, de ter somente Deus como o nosso Deus. Isso que a gente pode deduzir lá de Colossenses, capítulo 3, verso 5. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Viu como Paulo fala que a ganância é a idolatria? Ela é um apego exagerado a bens ou dinheiro e despreza os tesouros do céu, de que Jesus falou lá em Mateus 6, nos versos 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E ela pode ser controlada pela generosidade. Olha o que Jesus falou em Mateus 5, verso 42. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Mesmo que você saiba que ele não vai devolver para você, quanto mais generoso você for, mais você está espantando a ganância, a avareza da sua vida. O sexto pecado capital é a inveja ou cobiça. É uma distorção da autoestima, porque é um desejo exagerado pelo que o outro tem e despreza as suas próprias bênçãos recebidas de Deus. Tiago fala na sua carta, no capítulo 3, verso 16, que onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. E a inveja ou cobiça é uma afronta ao 10º mandamento, de não cobiçar nada das outras pessoas. Lá em 1 de João, no capítulo 2, verso 16, que a gente já leu, ele fala: tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a gente já falou que é a gula, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Essa cobiça dos olhos é esse pecado capital de que a gente está falando aqui. E a melhor forma da gente controlar é pelo amor ao próximo, também chamado de caridade. É o que está lá em Marcos, capítulo 12, verso 33. Amá-lo de todo o coração, ou seja, amar a Deus, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. E o último pecado capital é a soberba, ou vanglória, ou orgulho. É uma distorção da autoestima também. Só que a diferença para o sexto pecado capital, que também é uma distorção da autoestima, é que a inveja ou cobiça é resultado de uma autoestima muito baixa. E o orgulho ou soberba é resultado de uma autoestima muito elevada, até demais. E é esse terceiro elemento que aparece em 1 de João 2,16. A ostentação dos bens, que em outra versão aparece como a soberba da vida, é se achar superior aos outros. Esse é o pecado de Lúcifer. Se você quiser dar uma olhadinha, está lá em Isaías capítulo 14,
14, versos 12 a 15, e Ezequiel, capítulo 28, versos 12 a 19. E ela é controlada pela humildade. É isso que está lá em Filipenses, no capítulo 2, verso 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Agora, a gente não deve ficar paranoico e ficar achando que tudo é pecado. E se você quiser saber um pouquinho mais a respeito disso, dá uma olhadinha no vídeo sobre santificação que eu já postei. Mas também a gente não deve ignorar pecados que às vezes a gente nem consegue reconhecer e que podem tirar a liberdade da gente e a alegria da nossa salvação. Pecado pode ser considerado tudo o que é capaz de prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Autossuficiência, independência, distrações que fazem com que a gente vá para longe dele, ou que prejudiquem o nosso relacionamento com os nossos irmãos, com as outras pessoas. Opressão, covardia, superficialidade. É bom a gente estar atento a todas essas coisas. A Bíblia mostra claramente que não existe ninguém que não peque. E apesar da gente não viver na paranoia, procurando toda hora pecado na nossa vida, a gente deve ter uma atitude positiva em relação a algum pecado que a gente venha a cometer. O que a gente deve fazer? Pequei, e agora? O que eu faço? A primeira coisa é reconhecer que todos nós somos pecadores. Somos tortos, fracos, necessitados desesperadamente de Deus. Desde a pessoa mais maravilhosa do mundo até a pessoa mais odiosa de todas. Até os santos pecam, ainda que não vivam voluntariamente no pecado. E precisam de perdão sempre que Deus mostrar essa necessidade na vida deles, na nossa vida, até que a gente chegue na eternidade. Isso está lá em 1 de João, capítulo 1, versos 8 a 10. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Outra coisa que a gente deve fazer é se preocupar em limpar a nossa vida e não a vida do outro. Isso é tarefa de Deus, não nossa. Foi o que Jesus falou em Mateus 7, de 3 a 5. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Cada um de nós tem vigas, tem pedaços enormes de madeira no nosso olho, obscurecendo a nossa visão. Então vamos nos preocupar com a nossa vida e deixe Deus se preocupar com a vida de cada um dos outros. Assim que Deus lhe mostrar algum pecado, não fuja envergonhado não, mas corra para Ele para que Ele possa limpar você. Peça perdão e peça forças para vencer. Isso que Jesus falou em João 8, verso 11. Naquela passagem em que uma mulher adúltera foi levada para Jesus, todos os acusadores dela foram embora. E Jesus perguntou, ninguém te acusou? E ela respondeu, ninguém, Senhor. Jesus então declarou, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Em outra versão fala, vá e não peques mais. Pecou, corre logo para Ele, para receber perdão e limpeza. E se você pecar contra alguém, peça perdão a essa pessoa imediatamente. É o que Jesus ensinou em Mateus 5, versos 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Viu como Jesus está mostrando como isso precisa ser resolvido o mais rápido possível? Não dava tempo nem de terminar de fazer a oferta. Tinha que deixar no meio e resolver logo com o irmão. E se em vez de você pecar contra alguém pecar contra você, o que você deve fazer? Perdoe antes mesmo que essa pessoa peça. Se você quiser saber mais sobre perdão, dá uma olhadinha no vídeo que eu já postei sobre isso. Não viva escravizado à busca por pecados. Pode deixar que quando você estiver pronto para enxergar, Deus vai mostrar para você. É mais ou menos como se a nossa vida fosse uma casa. Uma casa com muitos cômodos e que está muito suja. Só que a gente não tem muita noção a respeito disso porque ela está no escuro. Quando a luz de Deus vem para a nossa vida, começa a iluminar um cômodo por vez. E conforme Ele vai mostrando, esse cômodo aqui está precisando de uma faxina. Você vai lá, arruma aquilo, deixa tudo limpinho e fica até na ilusão. Pronto, agora está tudo resolvido. Mas logo em seguida, você já vai estar pronto para Deus mostrar outro cômodo para você. Aí você vai, faxina aquele novo cômodo. E assim por diante. É assim a nossa vida. Quando a gente está pronto, Deus mostra pra gente. E viva feliz,
não precisa se preocupar. Isso é trabalho dele, não seu. Enquanto isso, viva alegre e livre, caminhando com Jesus. É o que Miqueias fala na profecia dele, capítulo 6, verso 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Só isso. E se você vir pecado na vida de alguém, em vez de você se preocupar em alertar a pessoa, etc., ore, pedindo que Deus revele a pessoa e que ela reaja do jeito que Deus desejar, de dentro para fora, não de fora para dentro. Isso é santificação, não legalismo. Dá uma olhada no vídeo que eu já postei. E por fim, Jesus resumiu todos os mandamentos em Mateus 22, de 37 a 40. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Só que ele também ampliou os mandamentos. Se você quiser, dá uma lida em Mateus 5, 6 e 7 e veja como ele pegou toda aquela lei de Moisés e mostrou que o mais importante não é só o que a gente faz com os nossos atos externos, não, mas o nosso coração, as nossas motivações. Peça a ajuda de Deus para que você consiga viver assim, amando a Deus com todo o seu coração, toda a sua força, todo o seu entendimento e amando ao próximo como a você mesmo. Se você quiser saber mais a respeito desse assunto, você pode dar uma olhada num livro que eu já falei aqui, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Ele fala muito a respeito de tentação, a respeito de pecado e dá uns insights muito bons pra gente. Você pode também ler Perelandra, que é a continuação de Longe do Planeta Silencioso ou Além do Planeta Silencioso, ou Cristianismo Puro e Simples, que aborda todos os pontos principais do cristianismo, inclusive a respeito de pecado e o pecado original. Todos esses livros de que eu falei são do C.S. Lewis, você já deve ter percebido que eu sou fã dele. E na semana que vem a gente vai falar a respeito de sofrimento. Por que a gente sofre? Isso é culpa de Deus? Quer saber? Semana que vem a gente vê.